Querido Pai, queremos te agradecer por essa noite, que a tua graça nos assista nesse tempo, Senhor, quando estaremos compartilhando da tua palavra, bendita palavra. Dá-nos olhos espirituais, dá-nos sensibilidade, dá-nos entendimento, para que a tua vontade possa se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos ganhar tempo aqui, queridos, começando aqui 9 horas em ponto, porque hoje é uma aula muito especial. Nós já tivemos aí um breve panorama do livro de Gênesis, depois nós entramos no livro de Êxodo, mas quando chegamos em Êxodo, demos uma pequena introdução e logo entramos na primeira festa bíblica, que é a Páscoa. Foi a primeira festa porque ela representa muito para a história da humanidade, ela representa muito para todos nós. Então, das festas bíblicas, existem sete festas que elas apontam para Jesus. Na verdade, o tema convergência bíblica é tentar descobrir o que a gente encontra de Gênesis a Apocalipse que aponta para Jesus. É um engano a gente achar que a Bíblia se refere a Jesus quando ela está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque fala da vida de Jesus. Não, toda a Bíblia fala de Jesus, começando em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante, toda a Bíblia aponta para Jesus. Por isso que o tema é convergência bíblica, é aquilo, são caminhos que se fundem no caminho principal, que é Jesus. Mas quando a gente chega no livro de Êxodo, a gente se depara com a primeira festa, que é a Páscoa. Na verdade, nós vamos ter 7 festas e vamos mencionar aqui, não sei se a gente vai usar muito, porque às vezes aqui apaga e fica meio complicado, mas você tem um papel aí, então vamos acompanhar pela apostila. São 7 festas, você tem aí na apostila quais são mesmo? Vamos juntos? Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. Vamos repetir então as 7 festas, vamos lá? Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. É um erro achar que essas festas são festas judaicas. Primeira coisa que o pessoal rebate é: vocês estão ensinando sobre festas judaicas, estão querendo tornar a igreja judaizante. Nada a ver. As festas são bíblicas e elas marcam um tempo. Elas são festas proféticas, não são festas especificamente para o povo judeu. Foram dadas num contexto de nação de Israel, mas todas as festas bíblicas, elas apontam para os acontecimentos proféticos. É muito fácil a gente poder perceber isso a partir da primeira festa, a festa da Páscoa, que ela é também chamada de Pessá. Já está aí na sua apostila, você vai acompanhando, em Levítico 23, versículo 5, você pode abrir a sua Bíblia, em Levítico 23, versículo 5, você vai encontrar o Senhor falando das festas. 23, versículo 5, a Bíblia diz: no mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Vou repetir esse versículo, Levítico 23, 5. E no mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Para ficar claro aqui, gente, o Senhor está dizendo o seguinte, que esse seria o primeiro mês, que seria o mês de Nissan. Para nós, ele é equivalente aos meses de março ou abril. Por quê? Porque quando o povo de Israel está celebrando a Páscoa, nesse mês de Nissan, para nós, estamos em março ou abril. Por que não um mês específico, março ou abril? E sim março ou abril. Tem ano que cai em março, tem ano que cai em abril, porque o que rege o calendário judaico é a lua, é o calendário lunar. O nosso é o calendário gregoriano, é uma outra contagem. Mas no calendário lunar, então, cada ano vai se regendo conforme o movimento da lua. Por isso que lá para eles é o mês de Nissan, para nós
ora mês de março, ora mês de abril. Primeiro mês. Vamos pensar aqui um pouquinho. No calendário judaico, há 2 inícios de ano. Tem o início do ano, marcado pela Páscoa, março ou abril, mas também um outro período do ano, que é setembro ou outubro. Setembro ou outubro é o início do calendário civil. Então o que vai acontecer agora, em setembro deste ano, para eles, é uma mudança de ano mesmo. Eles vão mudar de 5.777 para 5.778. Vai de 77 para 78. Quando é que muda então esse ano civil? Setembro ou outubro. Da mesma forma que é março ou abril, é setembro ou outubro. Nesse ano, vai ser do dia 20 ao dia 22. E vamos explicar aqui por que são 2 dias. Mas o ano civil para eles muda em setembro ou outubro. Nesse ano vai ser setembro. Mas o ano religioso é março ou abril. Qual a diferença de um para o outro? Na verdade, eles entendem o seguinte, que o civil seria, esse setembro, outubro, seria realmente a mudança do ano, porque eles acreditam que nesse momento, nessa fase, estaria se comemorando o estabelecimento do primeiro casal sobre a terra, no Jardim do Éden. Então seria o começo do mundo, seria o começo da raça humana. Então por isso que esse ano civil, setembro, outubro, estaria acompanhando o início da raça humana. Mas o que aconteceu? Essa raça humana, ela se degenerou, ela caiu por meio do pecado. Então há necessidade de que um outro calendário se estabeleça, que é um calendário que marca o início da redenção. Por isso que a Páscoa seria o início do ano religioso, porque é na Páscoa que temos o Cordeiro que morre para redimir o homem do seu pecado. Ou seja, não há novidade de ano em setembro e outubro se o homem está no pecado. Por isso que em março e abril, onde se comemora a Páscoa, é o início do ano religioso, onde ali se celebra o quê? A redenção. Tudo bem? Então daí os 2 calendários, um é o civil e o outro é o religioso. Mas pensando então nesse religioso, que é a Páscoa, que é a primeira festa, e a festa que fala sobre a redenção, ela deveria ser então comemorada nesse primeiro mês, ou mês de Nissan, que para nós representa março ou abril. E esse cordeiro, ele deveria ser imolado em qual dia? No 14º dia desse mês. No 10º dia, o cordeiro deveria ser separado e deveria ser examinado para verificar se ele estava à altura de ser o cordeiro da Páscoa, porque havia um critério para que esse cordeiro pudesse ser imolado. Ele tinha que ser macho, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser um cordeiro ideal, adequado, conforme as normas, para então ser imolado como sacrifício. Tudo bem, gente? Então algumas coisas já estou explicando aqui, tá? E você já viu aí na sua apostila. Aos 14 dias do primeiro mês, a festa da Páscoa. Qual é a consciência que a gente desenvolve então na Páscoa? É a consciência da morte de Cristo em nosso lugar. Quando foi que a Páscoa foi instituída? Não quando eles estavam na terra prometida, não. A Páscoa foi instituída quando o povo ainda estava cativo no Egito, mas naquela noite o povo deveria então comer da carne do cordeiro e aplicar o seu sangue nos umbrais das portas onde eles estavam, mesmo no Egito. Por quê? Porque à meia-noite o anjo passaria sobre todo o Egito e sobre toda a casa em que não tivesse o sinal do sangue, alguém morreria, o filho mais velho morreria, bem como o mais velho dos animais também morreria. Então o que aconteceu? Naquela noite, avisados por Moisés, cada família tomou um cordeiro para si, imolou o cordeiro e comeu a carne do cordeiro e aplicou o sangue. À meia-noite, o Senhor passou pelo arraial egípcio e avistou toda a casa que não tinha o sinal do sangue. O anjo entrou e houve a morte dos primogênitos, tanto dos homens
quanto dos animais. Mas na casa do povo de Israel não houve morte de primogênito, nem houve a morte do primogênito dos animais, mas houve morte. Quem morreu? O cordeiro. Então o cordeiro que morreu a morte substitutiva, que também é a morte vicária. Morte vicária é morte substitutiva, morte no lugar de alguém. Então, na verdade, naquela noite, teve um morto tanto do povo de Israel quanto dos egípcios. Só que na casa de Israel, quem morreu foi o cordeiro. Qual foi a mensagem? A mensagem é o seguinte, é que se o cordeiro morre, não há necessidade de que outro morra. Então, o cordeiro morre no lugar de quem crê. Dos que ouviram a mensagem e não acreditaram que aquilo podia acontecer, então houve morte. Porque o cordeiro não morreu no lugar. Mas todos aqueles que aceitaram a mensagem, então fizeram aquilo que o Senhor havia dito, tomaram do cordeiro, comeram da carne e aplicaram o sangue. Tá? Essa festa, então, o povo foi celebrando ano após ano, especialmente quando entrou na terra prometida, Páscoa, cordeiro, alimento e tal. Mas veio Jesus. E quando Jesus veio, os judeus não conseguiram perceber que aquele cordeiro que estava sendo comido, tipologicamente falando a cada ano, estava presente diante deles. Eles não tiveram olhos. Mas João, em João 29, quando João vê Jesus passando, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa ou a morte do Cordeiro estava apontando para esse evento extraordinário que marcou a história da humanidade, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? É interessante que o Cordeiro ele deveria ser morto no 14º dia. E foi o dia em que Jesus estava fixado na cruz. Aliás, ele morreu na cruz e antes de se entrar o sábado, não o sábado semanal, o sábado da Páscoa, porque o feriado para o povo judeu é sábado. Pode ser uma terça-feira, é sábado. Pode ser uma quinta-feira, é sábado. Porque sábado é o dia do descanso. Tem o sábado semanal, mas tem o sábado feriado. Então Jesus morreu provavelmente no entardecer de uma quarta-feira e não de uma sexta-feira, como reza a tradição católica. Porque ele ficaria 3 dias e 3 noites e ressuscitaria então depois de 3 dias e 3 noites. Então, no entardecer daquela quarta-feira, quando ia entrando a quinta-feira, entendendo que a quinta-feira não começaria à meia-noite, mas começaria ao pôr do sol da quarta, porque para o povo judeu, não só para o povo judeu não, biblicamente falando, você vai pegar lá em Gênesis, e você vai ver a contagem dos dias, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Não é manhã e noite o primeiro dia, como nós ocidentais contamos. É tarde e manhã. Porque o ocidental, ele parte da luz para as trevas. Mas o povo bíblico não. Ele parte das trevas para a luz. Então, por isso que é tarde, é no pôr do sol que se começa o dia. Então, passa aquela noite e aí vai despontando, mas é o mesmo dia. E às 18 horas, não necessariamente às 18 horas, mas é no pôr do sol de cada dia, é que vai se contando tudo isso, tá bom? Vai se passando isso. Então Jesus, provavelmente ele morreu no entardecer de uma quarta-feira para a quinta-feira. Então essa quinta-feira seria um sábado, seria um feriado de Páscoa. Tudo bem, gente? Aí veio a sexta-feira, quando as mulheres então conseguiram preparar o óleo para tentar ungir o corpo de Jesus. Aí tiveram que esperar o sábado semanal, e aí quando foram então ungir o corpo de Jesus, aí você faz a continha, vai dar 3 noites e 3 dias, ou 3 dias e 3 noites. Se ele morre numa sexta-feira para ressuscitar no domingo, não dá 3 dias e 3 noites. E a Bíblia diz que são 3 dias e 3 noites. Então você faz a continha, você vai ver que vai dar certinho 3 dias e 3 noites, tá? Então, o que acontece? No 14º dia, era Páscoa. Jesus estava na cruz, e então
tiraram Jesus da cruz antes do início do feriado da Páscoa, que era o feriado onde eles não poderiam trabalhar tirando gente da cruz. Então tinham que tirar antes. Por isso que queriam quebrar as pernas de Jesus, mas quando viram que ele já estava morto, não quebraram, para se cumprir a profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então ele foi tirado da cruz, e aí, naquele contexto de Páscoa, por isso que Jesus morre literalmente na Páscoa, e é por isso também que a Páscoa aponta para Jesus, a primeira festa, e é a primeira festa que trata da redenção da humanidade. Morria no 14º dia, mas no 10º dia, o cordeiro tinha que ser separado para exame. Você vai perceber que Jesus entra em Jerusalém, e ali ele é mais ou menos sabatinado pelos fariseus, pelos herodianos, pelos saduceus e pelo próprio Pôncio Pilatos. Veja que quando Jesus é entregue para Pôncio Pilatos, porque os judeus querem que Pôncio Pilatos, a autoridade romana, crucificasse Jesus, qual foi a palavra que Pôncio Pilatos falou acerca de Jesus? Quem lembra? Não vejo nele pecado algum, ou seja, não vejo nele crime algum. Não somente Pôncio Pilatos, mas todas aquelas autoridades religiosas, naqueles dias quando Jesus entrou em Jerusalém. Eu estou falando um pouquinho rápido, porque o tempo passa, eu só estou na Páscoa, que são 7, mas então, amado, vai captando aí, tá? O que você não conseguir, depois ouve de novo, e as coisas vão caindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no 10º dia, ele vai morrer no 14º, mas no 10º dia, o cordeiro tem que ser separado para ser examinado, para ver se ele é o cordeiro adequado para a Páscoa. É por isso que Jesus entra em Jerusalém, e ele é sabatinado, ele é aprovado, há uma cilada aqui, ali, mas Jesus não cai em nenhuma delas. E quando chega na última autoridade que vai examiná-lo, que é Pôncio Pilatos, qual é a declaração acerca dele? Não vejo nele crime algum. O que isso quer dizer? É o cordeiro adequado, é o cordeiro ideal. Eles não sabiam disso, mas estavam professando, estavam falando, e hoje nós entendemos que do 10º dia ao 14º, o cordeiro é separado, ele é examinado para ver se ele é ideal para o sacrifício. E Jesus então foi em tudo provado, em tudo examinado, e não caiu em pedra alguma. Portanto, ele era o cordeiro adequado para o sacrifício. E aqui na sua apostila, elementos da Páscoa, e o paralelo com Jesus. O primeiro tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito. Está lá em Êxodo 12, 5. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, não vai dar para ler aqui, você pode ler em casa, e vai perceber que ele foi um cordeiro sem pecado algum. Um cordeiro santo, sem pecado. Outro, separado ao 10º dia. Lucas 19, entrada em Jerusalém. 3, sua pureza tinha de ser examinada. Todas as referências que mostram que Jesus passou pela mão dos homens e das autoridades, e não se achou nele crime ou pecado algum. Imolado ao 14º dia, João 19, 31. Outra coisa é que o cordeiro, Êxodo 12, 46, não podia ter osso quebrado. O cordeiro da Páscoa não podia ter osso quebrado. Está aqui em Êxodo 12, 46, o cordeiro da Páscoa não podia ter osso quebrado. E aqui no Salmo 34, 20 e João 19, de 32 a 36, quando foram quebrar as pernas de Jesus, como se fazia com todo crucificado, viram que ele estava morto, e então não quebraram suas pernas, para que ele pudesse ser então o cordeiro adequado para o sacrifício. Outra coisa, o cordeiro e a morte substitutiva, que eu já falei no começo da aula, Êxodo 12, versículo 13, é o cordeiro que morre no lugar de alguém. Em João 1,29, foi o texto que eu li para vocês, ou recitei, dizendo, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e também 1 de Pedro 1, 18 e 19. Em sétimo lugar,
é o Cordeiro da Páscoa, Êxodo 12, 21. 1 Coríntios 5, 6 e 7, esse eu quero ler com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. O texto diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Vamos dizer? Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então não havia dúvida nenhuma de que a Páscoa estava associada com o sacrifício de Jesus. Ok, amados? Bom, mas se a Páscoa ela está associada, seria incoerência que as outras não estivessem associadas, né? O que vem logo após a Páscoa? Voltando aqui para Levítico, capítulo 23, ele vai trazer aqui a sequência das festas. Aqui em Levítico, capítulo 23, de 6 a 8, a Bíblia vai trazer aqui, no contexto da Páscoa, o seguinte. Vou ler o versículo 5, para você engatar aqui com o sexto. Levítico 23, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Não vai ficar difícil para vocês, veja só. Então a Páscoa era no 14º dia, Páscoa, e no 15º, ou seja, um dia depois, pães ázimos. O que os pães ázimos representam? A sepultura de Jesus. Pão ázimo ou pão asmo é um pão sem fermento. O fermento na Bíblia, ele está associado ao pecado. Então o que aconteceu na cruz do Calvário? Jesus levou o pecado de nós todos. Mas entenda bem, levou o pecado de todo aquele que crê. Porque aquele que não crê, não se apropriou do sacrifício de Jesus. Repousa sobre o que não crê ainda a culpa dos seus pecados. Mas o dom da graça foi oferecido a todos. Ninguém mais precisa levar sobre si o seu pecado, porque Jesus já levou. Ele só precisa crer e se arrepender, porque essa mensagem é para todos. Mas o que acontece? A Páscoa acontece no 14º e o pão asmo acontece no dia seguinte. O que acontece no dia seguinte? No histórico aí do contexto da Páscoa, Jesus vai para a sepultura. Então, o pão asmo representa o que Jesus fez pelo nosso pecado, sepultando-o. E essa é a figura do batismo. Quando você é batizado nas águas, qual que é o sinal que você está fazendo? É que você está, antes de mergulhar na piscina, você está representando o velho homem, mas que crê em Jesus Cristo. Aí o pastor vai lá e te mergulha. O ato de mergulhar, o que é isso? Sepultura. Você está sendo sepultado. E se você morre, se há uma sepultura, a sua dívida está paga. Você não vai ver carta de cobrança chegando no cemitério. Ou vai chegar? Não chega carta de cobrança no cemitério. Ninguém vai cobrar de quem já morreu. Então veja bem, asmo, o fermento é expurgado. Mas se é uma festa, eu tenho que entender o seguinte: agora que eu recebi a Jesus, eu tenho que fazer expurgar o pecado da minha vida. Porque Jesus me perdoou, mas a vitória sobre o pecado eu tenho que exercer todos os dias. Então a festa dos pães ázimos é uma festa que marca um dia, a sepultura de Jesus, mas ela deve ser também um estilo de vida. É assim que eu tenho que viver.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, celebrai a festa. Ele não está pensando apenas num período do ano, do se celebrar a festa uma vez no ano. Ele está falando que essa festa, ela deve ser um estilo de vida. Eu devo expurgar o pecado com a consciência de que, primeiro, eu já participei da Páscoa. Cristo morreu pelos meus pecados. E em segundo lugar, assim como Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com Ele na morte pelo batismo. Por isso é incoerente eu viver deliberadamente, conscientemente, no pecado. Então, pães ázimos representa a sepultura de Jesus. Então, aos 15 dias do primeiro mês, festa dos pães ázimos. Compreende parte do período em que Cristo estava morto por causa dos nossos pecados. Fermento é sinônimo de pecado. Por 7 dias o fermento não podia entrar em nenhuma casa. Qual é a consciência que nós devemos desenvolver? Consciência do sepultamento do Senhor para purificar-nos do pecado. 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Dê um glória a Deus. Pergunta para o seu vizinho se ele já expurgou o fermento do pecado na vida dele. Pergunta isso para ele. A terceira festa é a festa das primícias, também chamada de Rabi-Curim. Levítico 23, de 9 a 11. Você está acompanhando aí, né? Então vamos lá. Levítico 23, de 9 a 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Olha que coisa interessante. Então você tem a Páscoa, depois você tem o quê? Pão asmo ou pães asmos, sepultura, e depois você tem as primícias, um molho. O sacerdote move na presença de Deus. Quando esse molho deveria ser movido? No dia seguinte ao sábado. Pergunto, quando foi que a mulher foi visitar o corpo de Jesus e já não o encontrou lá? No primeiro dia da semana, depois do sábado. Ou seja, Jesus é a primícia. Jesus é o primeiro molho movido diante de Deus para dar início a um período de grande colheita. Mas a grande colheita que vai acontecer mais lá na frente, não pode acontecer se o primeiro molho não for apresentado diante de Deus. Então a festa das primícias é literalmente o cumprimento da ressurreição de Jesus. Então aqui nessas 3 primeiras festas você vê que ele morre na Páscoa, ele é sepultado nos pães ázimos e ele ressuscita nas primícias. Você está feliz por isso ou não? Parece que não. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque sem que o primeiro molho seja apresentado, a grande colheita também não poderá ser. Nós somos a grande colheita. Nós vamos subir. Mas só poderemos subir se o primeiro molho for apresentado. E já foi. Então tudo se cumpriu literalmente. Às vezes a gente não gosta de ler Levítico, né? Ah, Levítico não dá, não entendo e tal. Mas olha, quanta revelação está aqui. Jesus está aqui. Jesus está em Gênesis. Jesus está em Êxodo. Jesus está em Levítico. As festas apontam para Jesus. Então, você vai encontrar aí a festa das primícias na sua apostila, que é o ponto 3, corresponde ao dia da ressurreição de Cristo. Ele é o molho movido pelo sacerdote diante do Pai, sendo ele mesmo o sacerdote. Ele é tanto o molho, como ele é o cordeiro, e ele é o próprio sacerdote. Jesus é tudo. Consciência da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15,
Eu quero que você vá lá comigo para 1 Coríntios 15, de 17 a... 1 Coríntios 15, veja que eu estou lendo Levítico e estou trazendo o paralelo do Novo Testamento. 1 Coríntios 15, de 17 a 20. Diz assim: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias. Por que Paulo de propósito usa a palavra primícia? Sendo Ele as primícias dos que dormem. Primícias tem a ver com os primeiros, primeiro fruto. Ok? Sendo Ele a primícia dos que dormem. Porque assim como por um homem... Bom, acho que eu já li até o versículo 20, que foi o texto proposto. Então, Ele foi o primeiro a abrir o caminho da ressurreição, para que nós então, no seu devido tempo. Vamos para a quarta festa, que é uma festa um pouco mais prolongada, em termos de distanciamento. Você vai encontrar então as três primeiras festas bem juntinho uma da outra: Páscoa, Asmo e Primícias, no contexto da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. Mas 50 dias depois, lembra desse molho que é movido? Quando que ele é movido? No dia depois do sábado, não é isso? Ou seja, marcando a ressurreição de Jesus. Então, conta-se 50 dias depois desse movimento do molho, e aí vamos para a quarta festa, que é a festa de Pentecostes, ou a festa dos primeiros frutos da colheita. Veja aqui, primeiro um molho é movido diante de Deus, mas depois de 50 dias, já é o fruto de uma colheita, é apresentado diante de Deus, uma grande colheita é apresentada diante de Deus, quando? 50 dias depois de que o primeiro molho fora movido diante de Deus, ou 50 dias depois da ressurreição, tá bom? É a festa de Pentecostes, é a festa dos primeiros frutos da colheita. Quando é que essa festa se cumpre na história? Quando é que ela cumpre o seu papel profético? Lá em Atos, capítulo 2, de 1 a 4, para você perceber que tudo se cumpriu cabalmente, literalmente, no dia exato. Não aproximado, mas no dia exato. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Atos 2, de 1 ao 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, mais ou menos 120 pessoas reunidas, em que período? Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias, Pentecostes, estavam todos reunidos, na média de umas 120 pessoas. Eu fiz cópias para 120 pessoas, não fiz de propósito pensando em Atos 2 não, mas imaginei que hoje nós teríamos mais ou menos umas 100, 120 pessoas. Depois alguém por curiosidade pode até contar. Mas era mais ou menos um povo assim. É um povo que estava assentado, ouvindo, orando, cultuando a Deus. Quando? Na festa de Pentecostes, 50 dias depois. Quando o povo estava celebrando o quê?
uma colheita, apresentando uma colheita de trigo do campo diante de Deus. Só que a festa não está preocupada com trigo, com comida apenas, está preocupada com vidas. Assim como a Páscoa fala de redenção para vidas, Pentecostes, colheita, tem a ver com colheita de vidas. Então o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre as pessoas, e como era um dia de festa, então tinha gente em Jerusalém de todas as partes do mundo, das mais diversas línguas, celebrando a festa em Jerusalém. Só que esse povo que estava lá começou a falar a língua, não a língua que eles sabiam, mas a língua dos estrangeiros. Cada grupinho começou a falar uma língua correspondente a uma língua que o outro entendia. E aí, o evangelho pôde ser pregado de uma forma sobrenatural no dia de Pentecostes. Alguns se escandalizaram, achando que eles estavam embriagados. Mas Pedro se levantou e começou a pregar a palavra, dizendo: olha, eles não estão embriagados de vinho, não. Olha a hora do dia, não é hora para eles estarem embriagados. Eles estão cheios do Espírito, e isso é uma promessa do Antigo Testamento. Resultado, naquele dia foram batizados, eu não anotei aqui por esquecimento, mas você pode anotar aí, Atos 2, versículo 41, que diz o seguinte: que de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Posso ouvir um glória a Deus de crente, gente? Quantos estavam reunidos? 120. Mas esse evento no dia de Pentecostes provocou um impacto. E naquele dia, a partir da pregação de Pedro, foram agregados quase 3.000 almas. Então se cumpre o sentido profético da festa. O primeiro molho é movido 50 dias antes, Jesus. Para que então, 50 dias depois, na festa da primeira colheita do ano, uma grande colheita de vidas pudesse ser apresentada diante de Deus. Então, amados, 3.000 almas, você pode anotar em Atos 2, 41, uma grande colheita para Deus. Qual é a consciência que nós devemos ter no Pentecostes? A consciência da inauguração dos ciclos de colheita de vidas para Cristo. A partir daquele tempo, inaugurou-se um ciclo de colheitas, e ali não parou mais, né? Ali não parou mais. A partir do dia de Pentecostes, dezenas, centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro foram ouvindo a palavra, foram recebendo o Senhor, né? E aqui se inaugura um tempo de grande colheita no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo. Pois bem, nessas 4 festas, faltam 3. Mas essas 4 festas já se cumpriram literalmente. Vamos repetir então? Páscoa. Vamos falar juntos, que acho que já deu para decorar. Primeiro, Páscoa. De novo então, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. As 3 primeiras, morte, sepultura e ressurreição. 50 dias, derramar do Espírito Santo e inauguração de um tempo de colheita. Tá? Mas isso já se cumpriu. Agora, amados, faltam 3. E hoje, nós vamos tentar aqui passar pelo menos a próxima, porque eu queria muito que o Pacola também passasse aqui alguns sinais. A quinta festa, sendo que as 4 primeiras, elas acontecem no primeiro semestre de cada ano, tá? Representando que essas festas proféticas, elas já se cumpriram, pelo que já compartilhamos. Mas as 3 últimas acontecem no segundo semestre e apontam, então, para a vinda do Senhor. A quinta festa, então, é a festa das trombetas, chamada Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, que é a passagem do novo ano. Levítico 23, de 23 a 25. Levítico 23, de 23 a 25.
Vamos lá? O texto bíblico diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no 1º dia do mês. Veja que interessante, né? Que na Páscoa, ele está falando do início de um tempo. E agora aqui nas trombetas, ele vai inaugurar um outro tempo. No 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene, em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis e ofereceis oferta queimada ao Senhor. Ok. No 7º mês, Tisrei, no 1º dia do mês, que agora é o início do ano civil, setembro ou outubro. No finalzinho da sua apostila, você vai ver que na última página mesmo, você vai encontrar o calendário com a data da festa das trombetas, ou Rosh Hashanah, que nesse ano vai acontecer de 20 de setembro a 22 de setembro. E nós vamos entender por que são 2 dias, tá bom? Festa das trombetas acontece no 1º dia da lua nova, considerada a noite mais escura do mês, razão pela qual não era fácil identificá-la, tendo em vista que sua face escura está voltada para a terra e sem acesso do sol. Se você já fez um estudo sobre a posição da lua em relação à terra, você vai ver que a lua ela vai ter 4 ciclos no decorrer do mês, tá? 4 ciclos, sendo 7 dias para cada ciclo, tá bom? O primeiro ciclo é o ciclo da lua nova. O segundo ciclo é o ciclo da lua crescente. O 4º ciclo é o da lua cheia. Terceiro, e o 4º ciclo é da lua minguante. E aí depois vai para a lua nova. Qual que é, para ficar bem fácil, na lua nova, a lua nova, o início dela é imperceptível aos nossos olhos. Por quê? Porque a lua, a face que volta para nós, ela está totalmente escura. Então você não consegue ver. A outra face, ela está voltada para o sol. Então o sol ilumina a parte que a terra não consegue ver. Tudo bem, gente? Então, por 7 dias, ela começa totalmente em trevas. E aí ela vai, pouco a pouco, aparecendo por um período de 7 dias. 7 dias, ela começa um filetezinho a aparecer. Tudo bem? Aí depois, mais 7 dias, aí ela já está naquele crescente, né? É o 4º crescente, ela já está maior, já dá para a gente ver. E depois mais 7 dias, a lua cheia, e aí depois ela vai minguando até escurecer totalmente. Esse é o ciclo, tá bom? Agora, queridos, é interessante que a festa das trombetas é a única festa que ela é marcada pela lua nova. Como não se sabe exatamente quando ela vai estar nesse formato, por mais que se tenha um calendário, uma data, mas não se sabe exatamente quando ela será identificada, então eles marcam 2 dias para não se correr o risco de se estar fora, porque ela é marcada, o início da festa, ela é marcada pela lua nova. Agora é interessante, queridos, que antes dela apagar de vez e ser realmente uma lua nova que não dá para se perceber, no pôr do sol do início desse período, quem está na terra consegue ver tipo um filetezinho da lua. O sol está se pondo, no pôr do sol, você consegue ver a lua. Quando o sol se põe definitivamente, aí a lua apaga de vez. Mas ainda quando tem um resquício de sol, no pôr do sol, dá para você ver um filetezinho da lua.
Esse momento, quando você consegue ver um filetezinho da lua antes dela se apagar, o povo judeu chama de abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos. Quando ele consegue vislumbrar um pouquinho da lua até o sol se pôr de tudo, aí a lua se apaga e aí sim ela vai crescendo durante os 7 dias. Os rabinos observam, ficam no observar desse resquício da lua até ela apagar de vez, para ele poder tocar a trombeta para dizer, começou a festa das trombetas. Ok? Mas não se sabe o dia nem a hora. Não se sabe em que momento que isso vai acontecer. Por isso que a festa das trombetas, ela está associada a uma linguagem que Paulo usa muito. Paulo usa muito no abrir e fechar de olhos. Jesus usa isso no abrir e fechar de olhos, né? Não se sabe daquele dia e hora, ninguém sabe. Então é uma festa que é marcada literalmente por esses sinais. Deixa eu ver se eu avanço um pouquinho mais. Também pode ser considerado uma celebração da lua nova. Isso aqui eu já falei, né? Salmo 81:3. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Na festa das trombetas, o shofar, ele é tocado 100 vezes. Os irmãos se preparam aí só na hora que eu pedir, tá bom? Na festa das trombetas, durante esse período de 2 dias, o shofar, ele é tocado 100 vezes. As 100 vezes que se toca o shofar, são três tipos de som diferentes. Ou seja, os 2 primeiros tipos de toque de shofar estão compreendidos entre as 99 vezes em que o shofar é tocado nesses dias de festa de trombeta. Mas a última trombeta, que é a 100ª trombeta, o toque da última trombeta, é esse som que a gente vai ouvir agora. Ele é diferente dos outros. Que lindo, né? O shofar, ele tem o poder de nos despertar. Então, nas trombetas, toca-se 99 vezes, mas a última é essa daí. Como é que ele é descrito? O 100º e último toque é dado pela última trombeta, o qual apresenta um soar todo especial, diferente dos 99 anteriores. A última trombeta é tocada no último dia de festa, e seu toque todo especial se chama Tekiah Ha-Gadolá, o qual é um toque bem longo e forte, o mais prolongado possível. É até tipo o rabino perder a respiração. Então ele toca até o último fôlego. E este é o último toque de trombeta. Amém, queridos? Por ser a última trombeta da festa das trombetas, com um toque todo especial, os judeus sempre a conheceram como a última trombeta. Vamos dizer? A última trombeta. Então ela acontece no último dia da festa e é muito, muito especial.
Veja bem, há um paralelo com a igreja. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! No abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Que bênção, amados, que coisa. É isso que tem feito a gente ficar aí na expectativa e nas orações, e chamando a igreja, e clamando, desperta, ó tu que dormes, e sai com um, e sai com outro, e acorda, olha, você está afastado, levanta, prepare-se, por quê? Porque nós estamos no limiar desse acontecimento tremendo. Amém. Segundo a tradição judaica e as escrituras do Antigo Testamento, só existe uma última trombeta, ou seja, a última trombeta tocada na festa das trombetas. Assim, a última trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 52, será a última trombeta que será tocada por um rabino, ao final da festa das trombetas em Jerusalém, a qual moverá as mãos do Santo dos Santos para arrebatar sua noiva ao seu encontro nos ares. Amém? É a única festa do ano em que se comemora por 2 dias, isso em decorrência de não saberem em que dia e hora a lua nova vai aparecer. A festa só pode ser celebrada no surgimento da lua em Jerusalém, daí a expressão judaica, festa daquele dia e hora ninguém sabe. Daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. É o único dia em todo o ano que foi referido pelos judeus do primeiro século como um dia escondido, ou o dia em que ninguém conhecia de antemão a hora exata que ocorreria por causa da lua nova. E aí os paralelos de Mateus 24 e 36, quando Jesus fala de que daquele dia e hora ninguém sabe. No calendário deste ano será nos dias 20 a 22, queria que o Pacola chegasse aqui, por favor, Pacola. Acontecerá então a festa das trombetas, de 20 a 22 de setembro desse ano. Mas no dia 23 de setembro, vai acontecer o que o Pacola vai passar. Eu vou pedir aos irmãos um pouquinho de paciência por mais uns 10, 15 minutinhos para o Pacola poder ficar um pouco à vontade. Por gentileza, se você puder não se retirar, hoje a gente vai estender até 10 e 10, 10 e 15, para ele poder compartilhar. Então, de 20 a 22, nesse ano, é a festa das trombetas. Mas no dia 23, ocorrerá um grande sinal de que o Pacola vai compartilhar. Eu gosto do Pacola porque, além de ser um excelente mestre, ele é meu amigo. Então, por ser meu amigo, gosto mais ainda. E ele então vai poder compartilhar aqui para a gente um pouco do sinal do que vai acontecer no dia 23 de setembro, logo após aos dias 20 a 22. Graça e paz, boa noite. Se o som tiver com algum problema, porque eu tenho problema com o microfone. Já me disseram que esse microfone só atende o pastor Wilson. Se colocar embaixo, ele pega, se pegar aqui, pega, a pessoa tem que andar aqui, entendeu? Precisa falar com ele certinho aqui. Então, antes pedir a Deus que Ele me use, que Ele me dê a sabedoria, que Ele coloque as palavras que Ele quer falar para vocês. Que o que não vier dEle, Ele apague completamente da mente de vocês. E que vocês só retenham o que vier dEle. E que isso aqui não sirva de alarme e nem de confusão para ninguém, mas que sirva de um estímulo da gente estar cumprindo o que Jesus falou, que é vigiar. Vigiar. Então, você pode colocar, Israel? Aqui, não sei se dá para ler bem, mas eu uso sempre o livro de Gênesis. Tem uma passagem que é no 4º dia, quando Deus diz que Deus, diz também Deus,
Gênesis 1, no versículo 14 até o 18. Disse Deus também, Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. E aí os luzeiros, é o sol, a lua, as estrelas, são todos luzeiros. Os principais, ele falou, é o sol, governa o dia, a lua governa a noite. Então ele colocou os luzeiros, ele falou que eles são para sinais. Não é só para marcar o dia, a noite, o ano, a semana, os meses. É sinais. Ou seja, Deus vai usar esse relógio astronômico que ele criou para nos sinalizar. E ele sinaliza constantemente. Outra coisa também que Jesus falou, está lá em Lucas 21, no versículo 10 e 11, somente no 11, está... Ele fala, levantará-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Ou seja, Deus do céu manda sinais, porque ele falou que não faria nada sem que não avisar primeiramente. O que vai acontecer então no dia 23? Poderia mudar? Pula esse também. Bom, só um retrospecto. Alguns eventos recentes no céu. 2014, no dia 15 de abril, foi a primeira lua de sangue que coincidiu numa festa judaica, que foi exatamente o Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, no dia 14 de abril. Logo em seguida, nós tivemos uma outra lua de sangue na festa de Sucote, que foi em 8 de outubro. Depois, intercalado, nós tivemos um eclipse solar total. E, em seguida, já em 2015, nós tivemos uma nova lua de sangue, intercalado com um eclipse parcial do Sol. E, na última lua, que foi na festa de Sucote novamente, todas caíram em festas judaicas. Passover, Sucote e o eclipse solar no mês que é a virada do ano, que é Elul 29. Que é um dia significativo onde diz que todos os eventos que ocorrem normalmente, principalmente financeiros, no mundo, ocorrem nesse dia. Todas as crises de 2008, 2001, ocorreram exatamente na virada do Elul 29. Na Bolsa, a quebra da Bolsa, aquela grande crise, foi nesse dia. Então, os judeus, os rabinos, entendem que a lua, o sinal na lua, é para os judeus. É julgamento sobre a nação de Israel. O do sol é para os gentios. Então, nós tivemos esses eventos. Em 2016, em final de dezembro, o planeta Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, que é chamado de o planeta rei, ele se aloja na constelação de Virgem. Nós vamos ver em seguida. E ele vai permanecer nessa constelação até a data de 23 de setembro, onde ele começa a sair dessa constelação. Em 2017, nós tivemos um eclipse solar no continente americano, cruzando o americano de oeste para leste, e em 2024 vai acontecer um de leste para oeste, formando um X nos Estados Unidos. Ou seja, 7 anos depois, vai ocorrer um novo eclipse solar só no território americano. Após o alinhamento que nós falamos, Júpiter vai, após 41 semanas, que é um período da gravidez da mulher, Júpiter sai da constelação de Virgem. A constelação de Virgem é a única que leva um nome feminino. É a única. Todas as demais levam nomes masculinos. Virgem é a única que leva feminino. Pode mudar, Israel, por favor? Ali, nós vamos ver que a constelação de Virgem, é uma pena vai ficar prejudicado, mas vocês vão ver que a constelação de Virgem é representada por uma mulher. Na próxima slide, talvez a gente consiga ver as estrelas dela, mas nós estamos vendo que o planeta Júpiter, ali em 1º de novembro, ele começa a vir para a direção do centro da constelação. Em 1 de dezembro, ele já está mais próximo, e em 23 do 12, ele já está na constelação, bem na constelação. Ou seja, ele vai permanecer aí até agora, em setembro. Muda, fazendo um favor? Então, ali estão as constelações, só ver que no dia 23 de setembro, o que vai acontecer? Essa da esquerda aqui é a constelação de Virgem sem a figura, o desenho artístico. Os pés da constelação à esquerda, onde está a Lua, ali nós vamos ter o planeta Júpiter já no limiar da linha entre as estrelas ali, o Sol mais ou menos na altura da cabeça assim, da constelação, aí nós vamos ter
o planeta Mercúrio, Marte e Vênus na constelação de Leão. A constelação de Leão, normalmente, a maioria dos astrônomos identifica a constelação de Leão com 9 estrelas. 9 estrelas. Então, aqui é a Lua nos pés da constelação. Aqui é o planeta Júpiter ainda dentro dessa barriga da constelação de Virgem. Aqui é a cabeça da Virgem, nós vimos lá, e aqui é o Sol. Aqui nós vamos ter Mercúrio, Marte e Vênus. E as mais 9 estrelas da constelação. Aqui é a estrela principal da constelação de Leão, chama Régulus. Então você vai ver que há um alinhamento de todos esses astros. E nós podemos ver, quem tiver um simulador, tiver curiosidade de abaixar no iPad ou no Apple, vai ver que você vê esse alinhamento, justamente. Vocês vão ver, esse evento é único. A maioria dos astrônomos, esse evento, do jeito que ele aconteceu, ele nunca aconteceu. Se ele aconteceu, há 7.000 anos ele nunca aconteceu. É a primeira vez. Já alinhamento, passar, tudo acontece. Vocês vão ver sites, se vocês pesquisarem isso, como eu pesquisei, vocês vão ver sites que o pessoal fala, não, isso é comum. O comum aconteceu 4 vezes no milênio, mas nunca nessas condições. Nunca nessas condições. Eu até tive curiosidade de simular. E alguns até manipularam para falar que aquele evento ocorreu. Você simulando, você vê que a pessoa que fez o artigo, ela deu uma manipuladinha para falar que isso é comum. Então, essa é a primeira vez. Então, o que representa? Leão é leão. Quer dizer, é o rei e é o símbolo de Jesus. Júpiter é o planeta... É o rei dos planetas. A constelação feminina e esse alinhamento perfeito. Aí nós vamos para aqui, vocês vão ver que ele vai sair mesmo, antes de falar, você volta, 23/9, ele começa já a sair. Aí já em 4/10, que é já o início da festa das cabanas, nós vamos ver que o Júpiter já está saindo. Ele já está saindo aqui, já saiu. É como se ele tivesse nascido dessa constelação novamente. Ele tivesse nascido. Então, está aqui, Júpiter saindo da constelação. Pode mudar, Israel, por favor? E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver aqui o alinhamento, Lua, Júpiter, a constelação de Virgem é essa, o Sol aqui na constelação, Mercúrio, Marte, Vênus e a estrela Régulus. A estrela Régulus... Muitos acreditam, acredito que ela é uma das estrelas que foi usada para sinalizar a vinda de Jesus, lá quando ele nasceu. Então, aqui nós estamos vendo esse alinhamento. Aí aqui nós vamos ler o Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas ou coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, as quais lançou na terra, e o dragão se deteve frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia lhe preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então esse é o Apocalipse. É muito significativo, né? É muito significativo. O que isso representa? Há muita especulação. A gente pode há especulação em todos os aspectos. Agora, é um grande sinal. Um sinal que em 7.000 anos não tinha ocorrido nessas condições. Exatamente nessas condições. Vocês vão ver outras coisas. Muda o slide, por favor. Então, o que a gente pode falar? Esse sinal está na Bíblia. A gente pode interpretar como esse sinal, que é um sinal do céu. Onde nós vamos ver um grande sinal no céu, uma mulher grávida na luz? Não deve ser literal a mulher grávida no céu. É uma representação, é o que Deus usa. E a gente pode falar, vai acontecer alguma coisa? Não, ninguém tem certeza. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Tem que acontecer alguma coisa? Não. Agora, Deus vai fazer alguma coisa? Ninguém sabe. Deus pode fazer alguma coisa? Toda certeza. Deus tem que fazer algo?
Não. Ele não tem que fazer nada. Não adianta colocar Deus numa caixinha e prever que ele vai fazer, que ele rapidinho ele escapa da caixinha. Então não dá. Mas o que chama atenção para nós? Para que a gente vigie. Por quê? Há várias interpretações para o Apocalipse, o capítulo 12. A mulher, muitos associavam com Maria, e Jesus sendo o filho que foi arrebatado. Mas Jesus não fugiu do dragão. Jesus enfrentou o dragão. Enfrentou e venceu. E a cruz onde acharam que era a derrota foi a vitória. Então Jesus não é esse arrebatamento, não é esse filho arrebatado. Outra que eles falam é Israel, a nação de Israel é a mulher, e Jesus é o filho, é o varão. Novamente, nós estamos até misturando uma nação e um indivíduo, um corpo, uma organização e um indivíduo. Também há muitos que não acreditam nessa interpretação. A outra interpretação é que a mulher é Israel e o filho varão é a igreja. Por quê? Ele vai reger as nações com vara de ferro. Mas quem vai reger com Jesus a nação? Todas as nações do mundo. Quem vai reger com Jesus? Qual que é a promessa de Jesus? Nós somos reis e sacerdotes. E governaremos junto com ele. Então, essa é uma interpretação mais plausível. Onde nós estamos aí? Você vê que do capítulo do grande sinal da mulher é um. Aí em seguida ele fala de um outro sinal, do dragão. Ainda não descobrimos nenhum que mostre o dragão. Mas o da mulher está aí. Essa é uma interpretação possível. Ou seja, nós vivemos tempos proféticos. Deus tem mandado sinais. Sinais em todas as situações. E ano 2017 é um ano muito significativo. Se a gente olhar para o ano de 2017, ele é extremamente significativo. Você vai ver algumas coincidências de datas. É 70 anos da criação do Estado de Israel, porque fala que criou em 48, mas a declaração foi em 1947, dezembro de 1947, 70 anos. 50 anos do jubileu da retomada de Jerusalém, só falta o templo, o monte do templo. 120 anos da primeira convenção zionista, lá que começou o movimento de judeus retornarem à terra deles, foi 1897. 500 anos da reforma protestante. 500 anos da conquista de Jerusalém pelos otomanos. Existe um rabino chamado Judá ben Samuel, que viveu no século XII, que ele previu que os otomanos turcos tomariam Jerusalém em 1517. Que Jerusalém ficaria sob o poder dos otomanos por 400 anos ou 8 jubileus. Em 1917, 8 jubileus depois, Jerusalém foi libertada pelos ingleses. E ele previu que durante um jubileu, Jerusalém ficaria como terra de ninguém. E Jerusalém ficou terra internacional de ninguém de 17 a 67, quando na Guerra dos 6 Dias os judeus retomaram Jerusalém. E ele também previu que no 10º jubileu, que termina agora, Jerusalém seria totalmente retomada e se instalaria o reino messiânico. E são provisões. Quer dizer, curiosidades vocês vão achar de monte aí de dados. Só que Jesus falou, eu repito, Jesus falou que ninguém sabe, nem ele. E se ele falou que não sabe, é porque ele não sabia, porque Jesus nunca mentiu e não mentiu. Então ele não sabia mesmo. Então, se ele não sabe, só o Pai sabe, a única que nos resta é o que ele ordenou, vigiar. E vigiar, a melhor proteção é você estar com a vida correta diante de Deus. É você não temer os eventos, mas estar diante de Deus, nós estamos diante de Deus, corretamente. Se tem alguma coisa errada, que nem eu falei para o meu filho hoje, filho, se tem alguma coisa, coloque em dia diante de Deus. De manhã eu me coloco diante de Deus, se tem alguma coisa errada, me coloco diante do Senhor, eu peço perdão por tudo. E vai numerando, e tenta, me mostra o que ainda não pedi perdão, se coloca diante de Deus. Colocar a vida correta. E não só isso, olhe para as almas que estão aí fora, que estão nas trevas ainda. Elas precisam dessa luz, e a luz é a igreja. E a luz é a igreja. Amém, queridos. Temos que ter uma visão moderada, porque senão a gente vai para os extremos, né? A gente sai daí pregando, olha, as trombetas significam arrebatamento, e depois tem um sinal desse. Agora, né?
um sinal desse não é para a gente também ficar dizendo, né, que não é nada. Esse sinal é muito forte, né? Uma mulher, o filho, o arrebatamento. Eu creio que esse é um sinal realmente do arrebatamento. Se vai acontecer agora ou mais lá para frente, eu particularmente gostaria muito, pessoalmente gostaria que fosse agora, né? E a gente já subia para estar com ele. Mas é Deus quem tem os tempos e tal. Então a gente não vai para o extremo de ficar dizendo que é agora que vai acontecer. Mas como Pacola disse, nós temos que vigiar. Pai, queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, essa noite abençoada. Leva teus filhos em paz para um descanso abençoado em tua presença. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.